Estamos ao vivo com Cristiane Damasceno, que é a vice-presidente da OAB-DF e que conversa com a gente agora na condição de especialista, criminalista, sobre o desfecho dessa caçada a este serial killer. Cristiane, é com você. Obrigado pela presença. Obrigada, Felipe. Boa tarde aos nossos telespectadores. Nós temos que comentar aqui, Felipe, três coisas. A primeira delas é que se ele tinha esses traços de psicopatia mesmo, como alguns especialistas já vinham falando, como que você deixou essa pessoa ficar em liberdade? Cadê os filtros dos exames criminológicos dos nossos centros de observação dentro das unidades prisionais? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele, por ter esse perfil, obviamente, para ele era muito atrativo estar nessa situação. Então, para ele era um jogo de gato e rato, né? Colocar ali a polícia numa situação delicada e por isso que ele se empreendeu em fuga, porque ele gostava desse espetáculo, porque isso faz parte da personalidade dele. E o desfecho dessa história realmente deveria ter sido com a prisão efetiva dele, porque seria necessário o esclarecimento de tudo que envolve todos os crimes pelos quais ele, teoricamente, praticou, ou que a polícia teria indícios que ele teria praticado. Me causa só um pouco de estranheza o secretário de Segurança não ter esclarecido alguns pontos. Dentre eles, como se deu efetivamente essa morte. Porque nós temos que entender, Felipe, que o Estado, ele é o Estado, ele não pode ser a pessoa a cometer crimes. O Lázaro, ele era realmente, fatalmente, uma pessoa que tinha uma ficha criminal extensa. E por isso ele quebrou um pacto social e estava respondendo e responderia por isso. Mas o Estado não. Então eu acho que o Estado precisa vir esclarecer. As investigações também elas não podem parar, porque nós temos que entender quem eram as pessoas que faziam o favorecimento pessoal dele. Eu entendo o que a senhora está dizendo, né? Muitas vezes a gente se depara com operações policiais, com indícios de exagero, com criminosos que deveriam ser levados à justiça, mas que acabam mortos. Trago aqui somente uma contextualização que nesses últimos 20 dias de caçada, houve momentos em que ele já trocou tiros com a polícia, em uma das ocasiões atirou o rosto de um policial militar. Então fico aqui no calor do momento me perguntando se haveria mesmo outra maneira de ter reagido com um homem que ainda ontem de madrugada disse para os policiais: olha, se vocês forem atrás de mim na mata, eu vou dar tiro na cara de vocês. Enfim, é claro que o secretário, cabe a ele, né, trazer esses esclarecimentos que a senhora coloca aqui. Mas eu entendo o seu ponto, até porque tê-lo vivo poderia ajudar a polícia a estabelecer que ligações ele tem com outras pessoas da cidade e que crimes foram atribuídos a ele e a esses comparsas, né? É exatamente isso. A gente entende que a população estava atemorizada, sim. É muito assustador você ter uma pessoa armada que não tem esse filtro, que não tem empatia pelo outro, que mata para poder garantir, sim, a sua sobrevivência. Tudo isso, Felipe, é muito assustador. Mas o Estado, ele tem que ser o estrategista. É ele que tem que montar a estratégia e resguardar o direito de segurança da população e de que ele fosse punido. Então, para que haja transparência, de que a polícia agiu corretamente mesmo, fez o seu trabalho de forma correta, proba. É bom que se tenha as investigações e que tudo isso fique evidente, que a perícia venha e demonstre como que os tiros foram dados, a que distância, porque a polícia estava altamente armada, né? Então você tinha helicópteros, atiradores de elite, drones, pessoas capacitadas para poder efetuar essa prisão com qualidade. Então a gente viu que a polícia realmente comemorou, porque a caçada dele era uma coisa esperada por conta do perigo que ele oferecia, que era real, isso é reconhecido, mas que a gente também precisa de explicação, porque nós estamos diante de um sistema que foi instituído no nosso país, que é um sistema que a gente resguarda o direito à segurança, mas a gente resguarda o direito do outro de ser preso e julgado também corretamente. E como se explica, você que acompanha esses casos de perto, um homem com esse nível de psicopatia estar solto? Onde é que a gente falhou? Foi no controle dentro do sistema prisional? Foi na justiça que pode ter garantido a ele um benefício de saidão, sendo que ele não era capaz de estar de volta à sociedade porque isso aconteceu? Onde a gente está errando? E eu te faço essa pergunta para que, tomara, nunca mais a gente tenha que viver uma situação como essa e de estar capturando uma pessoa que se assemelha a um terrorista. O que acontece é assim, Felipe, a gente já teve outro caso aqui, e é só para poder lembrar o nosso telespectador, que o Leonardo Pareja foi algo muito semelhante a ele na década de 90 também, né?
E essas pessoas, quando elas entram dentro do sistema prisional, e você me pergunta qual é a falha do nosso sistema? Da gente não ter um centro de observação, que já existe, Felipe, na lei, criado, em que você faz uma triagem dos presos. Eu sou especialista nessa pauta de sistema prisional, já visitei as melhores prisões do mundo, e o que a gente observa nessas prisões é que você tem esse filtro. As pessoas passam 3 meses, passam por uma anamnese, para você identificar problemas mentais, psicopatia, são separados dos demais presos. No nosso sistema prisional brasileiro, isso é completamente ignorado. Então, a quantidade de pessoas presas que podem ter esse perfil dele é incalculável hoje, numa população prisional de 820 mil pessoas. E outra coisa, né, Cristiane, a gente tem um sistema legal que garante que as pessoas aos poucos retornem à sociedade, até porque eu digo muito isso aqui, sabe? Não tem prisão perpétua no nosso país, então quando a gente coloca uma pessoa atrás das grades, é importante que a gente vislumbre o dia que ela vai sair dali melhor do que ela entrou, porque se for para ela sair pior, vai entrar um homem e vai sair um animal disposto a matar mais, a cometer novos crimes, mas é muito importante que a gente estabeleça de forma urgente uma maneira de diferenciar aquele criminoso que tem recuperação daquele que não tem, que jamais pode estar no meio das pessoas. E aí você acha que está faltando o quê? Está faltando a gente ter uma legislação mais específica que garanta que isso aconteça? Está faltando orçamento? A quem a gente atribui essa responsabilidade? Na verdade, é o Poder Executivo, né, Felipe? Porque não falta dinheiro, tá? Então, os sistemas de controle dos nossos presídios, eles têm recursos financeiros. O que nos falta, então? Uma boa gestão prisional. E é isso que eu percebi quando eu estive fora do Brasil visitando outras prisões. Então, você tem legislação respeitada, você tem servidores capacitados, estamos nos lugares corretos e você tem o emprego do dinheiro público com qualidade. Porque lei, Felipe, a gente já tem. O que a gente percebe que nós não temos é essa gestão prisional de qualidade. É isso que nós não temos no Brasil hoje. Por isso que as pessoas não têm condição de se recuperar. Quando você coloca pessoas, Felipe, dentro de um container a 60 graus no verão, você acha que uma pessoa dessa tem recuperação, ela vai querer sair, trabalhar e se reintegrar na sociedade? Não, isso é um processo que a gente chama de animalização. Nesse momento agora, como a polícia deve atuar para descobrir quais são as pessoas que estavam dando apoio a Lázaro? Aí a gente tem que instituir aí, primeiro, uma investigação séria, né? E eu acho que tem que ser uma investigação que envolvam todas as forças de segurança, porque muitas forças participaram, cada um teve uma visão disso, procurar a comunidade para poder entender, porque da comunidade vem muita informação importante. Agora, mais do que isso, Felipe, esse caso ele não pode ficar sem uma resposta clara para a população, com relação a tudo. As pessoas que estavam ajudando ele, com relação à forma com que a operação foi feita e até mesmo o que levou ele a praticar essa quantidade de delitos. Qual foi a motivação? Aí você me pergunta, por que hoje a gente precisa saber? Para nós, enquanto sociedade, criarmos mecanismos de controle e ajuda para que isso não volte novamente a acontecer. A gente estava diante de um criminoso completamente fora do padrão, né? Embora seja muito provável que outros assim estejam dentro dos nossos presídios, a gente estava diante de uma pessoa que cometeu um duplo homicídio ainda com 18 anos de idade, conseguiu ficar 15 dias na mata sem comer até ser capturado pela polícia, cometeu uma série de outros crimes desde então. Então é de se perguntar mesmo quais foram as falhas do nosso sistema que possibilitaram 14 anos depois esse homem estar solto. Agora eu diria, doutora, que no fim desses 20 dias a gente também está lidando com uma tropa muito exausta, né? 270 homens que se revezaram ali no meio da mata, com um surto de carrapato nesses últimos dias, inclusive debilitados porque estavam numa caçada muito intensa. Então eu avalio que, embora seja muito importante, como a senhora mencionou, que se descubra qual foi a circunstância da troca de tiros com o Lázaro, que a gente entenda também que essa operação terminou sem mais nenhuma vítima, sem nenhum policial morto. Quer dizer, é difícil falar isso, eu falo de todo o coração, mas terminar com ele morto dos males o menor, porque a gente estava com uma população inteira de centenas de milhares de pessoas muito, muito, muito amedrontadas. Mas tecnicamente a senhora vem e traz esse esclarecimento. Ele vivo também seria muito importante, né? Seria importante porque algumas coisas elas vão ficar ainda sem resposta, né? E como eu te disse há pouco, a gente precisa de respostas para as coisas para que a gente consiga traçar um plano de ação, tanto para dentro do sistema prisional para ver onde nós falhamos, né? Como que você não deixa essas pessoas saírem que tem esse perfil de psicopata e a motivação pelo qual levou ele a praticar a conduta.
Então seria importante a gente entender em que contexto as coisas foram praticadas. Claro que se essa foi a única situação em que se pôs e não existia outra, a não ser neste confronto, ele via óbito, é claro que aqui, Felipe, nós não estamos responsabilizando a polícia por isso. O que nós queremos deixar muito evidente é que as coisas só têm que ser transparentes, claras, para que nós, enquanto população, consigamos entender, sim, como tudo se deu, em que momento se deu, enfim, e para que o desfecho também, né, para nós seja resultante nesse sentido. Doutora Cristiane, muito obrigado pela sua participação, por ter trazido as informações técnicas de uma pessoa conhecedora da área aqui ao vivo no SBT Brasília. Eu espero poder conversar com a senhora em breve, quem sabe para a gente tratar num momento futuro de ações concretas que o Legislativo, o Executivo e até o Judiciário estejam fazendo para que a gente não viva um momento como esse de novo. Muito obrigado, viu?